revolta. A festa acabou tarde. Eram quase 4 horas da manhã. Sérgio, junto com outros amigos, divertira-se a valer. Flávia, sorrindo, aproxima-se trazendo o capacete do namorado. Sérgio, tome cuidado com essa moto. Você não bebeu um pouco demais? O alerta vinha do Benê, amigo de infância de Serginho. Após ouvir o aviso, o rapaz redarguiu. Qual é a tua, Benê? Tá me estranhando? Eu sei muito bem o que estou fazendo. Não são 2 latas de cerveja que vão tirar o meu reflexo. E, além do mais, a noite ainda não terminou, não é, amor? Flávia, que se ajeitava na garupa da moto, sorriu e os dois se beijaram. Benê deu de ombros. Fazer o quê? Aquele maluco, quando cismava com alguma coisa, não tinha jeito. Ninguém lhe tirava a ideia da cabeça. Benê tentou combinar algo para mais tarde, pegar uma praia, talvez, mas o ronco da moto impediu qualquer diálogo. Ele apenas acenou com a mão para o amigo, que partiu em disparada. E pensou, esse Serginho não tem jeito, vou pegar meu carro. A moto arrancou em velocidade e Serginho ergueu o pneu da frente, fazendo malabarismos na manobra. Flávia, acostumada com as peripécias do namorado, sorria feliz, apertando-o forte junto ao peito. No embalo do álcool e na companhia da garota, Serginho fazia curvas fechadas em alta velocidade. Chegando próximo ao cruzamento de grande avenida, o sinal passou para amarelo. No entanto, ele preferiu não diminuir a velocidade para não perder tempo. Os reflexos comprometidos pela ingestão do álcool não lhe permitiram calcular e visualizar a aproximação de um caminhão de bebidas. A batida foi inevitável. Um barulho estridente se ouviu. Pedaços da moto ganharam asas e voaram para todos os lados. Os corpos foram arremessados para longe. Serginho teve morte instantânea. Flávia ainda respirava. Atordoado, ele procura se erguer. Cambaleia como bêbado trôpego. Tenta concatenar as ideias. Tudo é confusão. As pessoas, atraídas pelo barulho, vão se aglomerando junto ao corpo. O trânsito para. O motorista do caminhão põe a mão na cabeça ao contemplar os corpos jovens caídos. Num misto de desespero e incredulidade, ele balbucia. Eu não vi nada. Só ouvi o barulho e o caminhão. Ouve-se a sinfonia alarmante das sirenes. O resgate chega e a maca é trazida para junto dos corpos. Este aqui está morto, alerta o paramédico. Os olhos humanos não veem, mas, sentado ali perto na calçada, Serginho contemplava o nada com as mãos na cabeça. Ele não entendia o que ocorria. Ela ainda está viva. Nesse instante, todas as atenções se voltaram para Flávia, que respirava com dificuldade. Benê, que fazia o mesmo caminho de Serginho para voltar para casa, depois da balada, parou o carro, pois viu de longe a aglomeração. Um pressentimento desagradável tomou conta do seu coração. Ele foi avançando por entre a multidão de curiosos. À medida que se aproximava, seu coração batia mais forte, em ritmo temeroso. Ao vislumbrar os corpos caídos, foi tomado de forte descrença, pelo choque emocional promovido pela realidade. Não teve coragem de se aproximar, deu meia volta e ligou do celular para o André, irmão do acidentado. Foram 3 toques de chamada. André? Reconhecendo o número do identificador de chamadas, ele responde. E aí, Benê, tudo bem? Não, cara. Ele para de falar e o medo se acentua. Fala, Benê. O que houve, cara?
Sabe o cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Avenida? Sei sim. O que houve, Benê? É melhor você vir para cá. Foi o meu irmão? Vem para cá, cara. Anda logo. André desliga o telefone e liga imediatamente para o pai. Em poucos minutos, André chega ao local indicado e se depara com o irmão morto. Logo a seguir, chegam os pais e a cena é desesperadora. Os gritos da mãe de Serginho foram ouvidos por ele, que até então parecia alheio ao que estava acontecendo. Os gritos da mãe, desesperada, eram como punhais afiados e invisíveis que entravam pelos ouvidos humanos e feriam os corações presentes. Serginho não conseguia vislumbrar com clareza o que estava acontecendo, mas era atraído fortemente pelas vibrações desesperadoras da mãe. Ele se aproxima e a abraça. Nesse instante, vê o próprio corpo caído ao chão. E, abraçado, a genitora também começa a gritar assustado com o desespero da mãe. Serginho era muito conhecido, por isso vários amigos foram chegando ao local do acidente. Mais desespero, mais perturbação. Um dos curiosos, compadecidos com a cena, aproximou-se do paramédico e pediu um calmante para ser ministrado na mãe desesperada. Nesse mesmo instante, a mãe de Serginho desmaia sob forte impacto emocional. Flávia foi removida com os cuidados necessários para preservar o máximo de suas condições orgânicas. Ela sofreu fraturas em várias partes do corpo. Serginho ficou ali abraçado à mãe e não se apercebeu do desequilíbrio apresentado, que entidades amorosas tentavam ampará-lo sem sucesso. Tanto ele como as demais pessoas permaneceram na faixa do desespero, não permitindo que os apelos do reequilíbrio surtissem o efeito desejado. Horas depois, um grande grupo de jovens se reunia no velório municipal para se despedir do amigo morto. O clima era tenso. Algumas pessoas desmaiavam em meio à gritaria. A mãe do rapaz, à base de calmantes, era a imagem do desespero e da desolação. Serginho estava presente e desesperado. Tentava falar com um e com o outro, nada. Preferiu ficar ao lado da mãe. Ela, por vez ou outra, se erguia e, aproximando-se do caixão, beijava as mãos inermes do filho. Um religioso adentrou na sala do velório e pediu para fazer uma oração. Foi autorizado. As pessoas olhavam curiosas para aquele tipo estranho que falava de um Deus amoroso. O pai de Serginho, ouvindo aquelas palavras, disse ao fim da prece: "Esse Deus de que o senhor falou não existe. Se existisse, não levaria meu filho embora." Compadecido da dor e do desespero daquele pai, o homem afastou-se, ainda em prece íntima, rogando aos espíritos amigos o auxílio àquela família. Ele refletia com pesar nas condições em que a desencarnação do jovem Serginho se deu, e não pôde deixar de considerar a condição de suicida experimentada pelo rapaz. Pensava na imensa quantidade de jovens que partem da Terra nessa situação dolorosa, de aniquilar a própria vida pelo consumo de álcool e outros tipos de droga. Sabia que a ação praticada pelo jovem suicida lhe traria dolorosos aprendizados, a fim de que aprendesse a valorizar a bênção da encarnação. Os vícios, sejam eles quais forem, são atalhos para uma conduta imprudente que deságua em provas de dolorosa resolução. O homem se vira e contempla os pais com carinho e compaixão, mas diz a si mesmo:
mais um jovem que parte na condição de suicida. A oração proferida pelo estranho envolveu Serginho em tênue luz que abrandou momentaneamente o desequilíbrio do jovem e também amenizou as energias da psicosfera ambiente. As horas se arrastaram em profunda e monótona melancolia. Várias pessoas se revezavam, indo e vindo numa despedida dolorosa, sem que os presentes detectassem algo aconteceu na esfera espiritual. Serginho, Serginho! Chamou uma entidade recém-chegada. Abraçado à mãe, Serginho ergueu a cabeça e contemplou aquela mulher de semblante sereno que o chamava. Vovó Helena? Indagou curioso. Ela abriu um sorriso amoroso e maternal, distendeu os braços, esperando envolvê-lo em seu regaço carinhoso. Mas a senhora não morreu, vovó? Ele disse, aproximando-se dela. Ela o abraça e acaricia com ternura. A seguir responde calmamente. E quem lhe disse que a morte existe? Ele tentou esboçar as inquietações, mas ela amorosamente pousou os dedos nos lábios do jovem, dizendo: Venha comigo. Agora não temos tempo para conversar. Você precisa de cuidados. Confie em mim. Serginho olhou para trás e viu a mãe chorosa, sem sopitar a curiosidade, indagou. Vovó, e a mamãe? Ela também será amparada, acredite em mim. Ninguém se encontra à revelia do amor de Deus. Os dias foram passando e Serginho experimentava relativa melhora em seu estado emocional. Vez por outra, ele recebia a descarga energética deletéria emitida pela vibração da mãe em desespero. A mãe de Serginho sofria muito. Abandonara efetivamente o marido e o outro filho, optando por cultuar a dor, a revolta e a desesperança. As lágrimas, que são manifestações normais em situações como essas, vinham carregadas de rancor e impropérios. Sutilmente, um estado depressivo foi se instalando, ganhando força na alma da mãezinha inconformada. A vida foi cumprindo seu curso. 8 anos se passaram e a mãe ainda se mantinha alimentando a revolta. O lar dilacerou-se pelo abandono afetivo voluntariamente imposto por seus componentes. O pai de Serginho, um pusilânime emocional, enredou-se com uma outra mulher. André casou-se e não quis mais alimentar o culto da mãe ao irmão morto. Ela seguiu na vida sem viver a vida. Muitas pessoas se afastaram, pois com o correr dos anos o assunto dela ainda era o mesmo, revolta e inconformidade. Serginho, embora recebesse assistência espiritual, experimentou por muito tempo imenso sofrimento em razão do suicídio praticado, pois bebeu e dirigiu. Lentamente foi despertando e aprendendo que o álcool é uma arma. À medida que a luz do esclarecimento tocava seu coração, foi abandonando a revolta dos primeiros tempos. Visitou a mãe várias vezes, mas ela, algemada voluntariamente à revolta, não ofereceu condições psíquicas para que espiritualmente a presença do filho fosse sentida. A joia que enfeitou sua vida fora devolvida a Deus. Ela, no entanto, levaria muitos anos para entender que tal joia não lhe pertencia. Para todos que testemunharam a dolorosa situação do Serginho, ficou o aprendizado que consumir álcool e usar drogas, que beber e dirigir é promover o autoaniquilamento, é suicidar-se.